No penúltimo sábado de cada mês, a Rádio Portimão sai dos estúdios e vai até si. Conversas à Mesa, um programa ao vivo de João Carlos Carranca e Ana Marta Costa, da Associação Cívica para a Participação. Transmitido diretamente de diferentes locais que nos recebem e onde a comunidade se junta para conversar. Das 21 às 23 horas, Conversas à Mesa. A rádio ao vivo, no meio das pessoas, no coração da comunidade. Ora, estamos aqui no Balance, o restaurante Plant-Based Food, na Bem Posta, onde fomos recebidos com muito carinho. Venha ouvir-nos, venha ajudar a fazer um programa da rádio. Eu sou João Carlos Carranca, cirurgião aposentado, radialista por hobby e desassossegado por feitio, e um bocadinho contagiado por Ana Marta Costa, bióloga, professora e ativista na Associação Cívica Cidade da Participação, que se resolveu juntar a mim com alguns temperos e vários ingredientes para trazer às ondas da rádio uma conversa com gosto e saber, de modo a ajudar a criar conhecimento. Hoje tenho ao meu lado Lucinda Caetano, arquiteta, deputada municipal, membro da Associação Cívica Cidade da Participação, experiente nestas coisas de património e seus territórios, o que nos traz o sal e a pimenta para condimentar esta conversa à volta da mesa. A mesa é, como sabemos, um símbolo de encontro, o catalisador de conversas sem formalidades e um suporte com os nossos petiscos que nos permitem discutir de uma forma honesta, acessível, livre, animada e, espero, bem temperada. Os ingredientes são as metáforas para os temas, para os convidados e para as ideias. Cada ingrediente tem o seu sabor, a sua história e a sua origem. Os sabores misturam-se e formam conhecimento, sabedoria e escolhas mais pensadas. Hoje trazemos mais um tema fascinante e extremamente atual. A ativação patrimonial cidadã, que representa uma mudança no paradigma. O património deixa de ser venerado de cima para baixo, ou seja, pelas instituições e especialistas, e passa a ser algo vivido e reivindicado pela base. Neste cenário, o valor não nasce em decreto-lei, mas carregado de afeto, de memória coletiva e da vontade política local. Sempre achei que a ativação patrimonial cidadã soava algo que envolvesse um colete refletor, uma prancheta, uma máquina fotográfica e, possivelmente, uma multa pesada. Mas a verdade é mais simples. Começa com uma pena no olhar, passa pela burocracia e termina comigo a discutir com estranhos sobre o porquê daquele monte de pedras ser, na verdade, o centro da cidade. Tudo começa quando reparei que a praça, outrora uma glória, era usada agora como um cinzeiro e um suporte para grafites de bandas de punk rock ou simplesmente grafites. Olhei para aquilo e, num surto de civismo, talvez em excesso de café, pensei, alguém tem de fazer alguma coisa. O problema é que no mundo da atividade patrimonial, o alguém costuma ter o hábito irritante de se olhar ao espelho. Fui à junta com o peito cheio de ar e muita imaginação. Imaginei que me dariam as chaves da cidade. Em vez disso, recebi um formulário que parecia um teste de entrada para a NASA. O que eu queria era simplesmente limpar a praça. O que me pediram, um estudo de impacto ambiental, o parecer de um historiador que por acaso morreu em 1924 e a árvore genealógica do pedreiro que assentou a primeira pedra da praça. Descobri que ativar o património, afinal, é 10% de restauro, 90% convencer o senhor da secretaria que eu não ia roubar a praça para meter na minha sala de estar. A partir daí, a metamorfose foi completa. Tornei-me aquela pessoa, se calhar chata, que se vejo um grafite num arco do século XVIII, digo que não é arte urbana, vejo aquilo como um crime para a humanidade. E se alguém encosta a bicicleta num poste de ferro fundido do início do século passado, sinto uma pontada no baço. A atividade cidadã tem este efeito secundário. Passamos a olhar para as pedras da calçada
como se fossem os nossos filhos. Os nossos convidados pedimos palavras, convicções, ideias e indicações. À rádio pedimos para as difundir. Ao público agradecemos que nos ouçam e, se possível, participem. E então peço à Lucinda que apresente os nossos convidados e abra esta refeição de ideias sobre património que estará à nossa volta. Boa noite, obrigada. Quando falamos em património, pensamos muitas vezes em monumentos, em edifícios classificados, em sítios lugares já reconhecidos. A tertúlia, o território e seus patrimônios, parte de uma ideia simples, mas pouco explorada. O patrimônio não começa quando é classificado. Começa quando as pessoas reconhecem valor no território onde vivem. Mas a verdade é que o patrimônio começa muito antes disso. Começa quando uma pessoa ou um conjunto de pessoas olha para um território, uma paisagem, uma zona natural, uma área agrícola, um lugar identitário e reconhece o valor. Um valor que pode ser cultural, ecológico, social, identitário ou até afetivo. É precisamente esse momento, o momento em que o território passa a ser visto como patrimônio, que queremos discutir aqui. Para isso, reunimos um conjunto de convidados com experiências muito distintas, mas complementares, todos eles com uma relação direta com o território. Esta tertúlia reúne diferentes perspectivas: cívica, institucional, produtiva e ambiental, para discutir precisamente esse momento inicial. Quando é que um território passa a ser visto como patrimônio? E quem participa nesse processo? Ao colocar à mesa atores com experiências distintas, pretende-se construir uma leitura coletiva do território, baseada na articulação entre conhecimento científico, experiência prática, ação cívica e decisão política. Mais do que um debate, esta tertúlia pretende ser um embrião de um laboratório cívico de governança colaborativa, onde os vários atores sociais, em conjunto, irão pensar como poderíamos, ao reconhecer o território, ativá-lo e legitimá-lo. Para isso, vamos passar por 7 momentos. O reconhecimento do valor e a relação com o território, como cada ator identifica valor no território, o conhecimento e a legitimidade, quem define a categoria de patrimônio. Um terceiro momento, as pressões, os conflitos e a transformação do território, o que ameaça esses territórios e como reagir. Um quarto momento, a governação e articulação, como diferentes atores podem colaborar na sua proteção. Um quinto momento, modelos e soluções alternativas. Há experiências que respondem a estes desafios de forma inovadora? E, finalmente, o futuro e os cenários possíveis. O que nós queremos? Que cenário daqui a 20 anos? E, por fim, a responsabilidade e a ação. Quem age e quem deve ser o agente de mudança. Eu vou apresentar muito rapidamente os oradores e vou fazer um desafio. Eu quero que seja cada orador a dizer da sua experiência o que pode contribuir para este debate que aqui foi explanado. Vou começar pelo João Ministro, ligado ao Proative Tour, trabalha no desenvolvimento de atividades de turismo de natureza, com uma forte relação com o território e com a valorização das paisagens naturais enquanto recurso e experiência. O Zé Paulo, responsável pela herdade da Lameira, traz uma perspectiva ligada à produção agrícola e à relação com a terra, onde o território é vivido do cotidiano e não apenas observado. A Ana Marta Costa, bióloga e presidente da Associação Cívica Cidades da Participação, tem desenvolvido trabalho no âmbito da cidadania ativa e participação em movimentos cívicos de defesa do território e do ambiente. O Ricardo Sobral, atualmente presidente da Junta de Freguesia da Mexilheira Grande, representa a dimensão institucional e o papel da administração local na gestão e decisão sobre o território.
Por fim, Anita Barroca, sócia-gerente de Vale da Lama, uma quinta regenerativa de 42 hectares, onde desenvolve um projeto de agroturismo baseado na agricultura biológica, regeneração dos solos e hospitalidade sustentável. É também fundadora da Associação Novas Descobertas, com mais de 30 anos de trabalho na área da regeneração social e ecológica. Portanto, passo a palavra ao João Ministro, que diga o que ele pode colaborar na mesa com a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento científico, o seu trabalho. Olá, viva, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui a partilhar esta mesa com tão interessantes colegas, alguns que eu já conheço, de outras aventuras e de várias experiências. Eu trabalho na área do turismo, mas o meu passado é muito ligado ao ativismo. Trabalhei durante muitos anos na Associação Almargem, trabalhei no ICNF, portanto a minha formação base é ambiente e sempre tive uma ligação muito forte às questões ambientais no Algarve, sobretudo no Algarve. E desde que criei esta agência de viagens especializada em turismo de natureza e turismo cultural, e, enfim, turismo responsável, sempre, eu e os meus colegas, sempre encarámos o território como uma matéria-prima muito interessante, de grande valor, que de facto, que tem muito para dar, mas que também, por outro lado, temos que saber cuidar. Portanto, a nossa perspectiva desde o início foi que o turismo tem que dar alguma coisa de volta ao território. E eu acho que essa é uma questão muito pertinente, porque nós sabemos que, na grande maioria, o turismo é uma atividade extrativa, não é? O turismo, na sua gênese, é muito extrativo, mas começa a ter outra perspectiva e começa a haver muito pensamento e muita atividade e muita preocupação no sentido em que o turismo tem que dar alguma coisa ao território. E, portanto, desde que eu criei a agência e começámos a trabalhar numa oferta turística muito centrada nos valores do território, sempre encaramos a nossa atividade como algo que tem que dar um contributo para o território. Porque, na verdade, se o território perder aquilo que tem de mais importante, o próprio turismo vai perder. Não é? Portanto, nós vendemos paisagem, nós vendemos natureza, nós vendemos tradição, vendemos atividades tradicionais, vendemos atividades autênticas do território. Portanto, se isso desaparecer, aquilo que nós vendemos vai desaparecer. E hoje é importante que se perceba que hoje o turismo cada vez mais está virado para este tipo de experiências. Para quem acompanha um pouco este mundo do turismo e que vê o que é que está a passar, hoje, para quem basta ler qualquer documento a falar sobre o futuro do turismo, mesmo o designado turismo de luxo, hoje o turismo de luxo é ter uma oportunidade autêntica no território, é ter uma oportunidade em que vamos conhecer um produtor de medronho, como o Zé Paulo, e podemos passar algum tempo com ele em que ele fala, mostra e dá a provar aquilo que é o seu produto. Portanto, este tipo de intimidade com as pessoas e as comunidades do território são cada vez mais aquilo que é o futuro do turismo. E, portanto, o turismo, se vive destas coisas, ele tem que dar alguma coisa a estas coisas, não é? E, portanto, esse é um bocado aquilo que nós tentamos fazer no nosso dia-a-dia, mas claro que isto não depende só de nós, portanto, isto tem que ser uma... Já lá chegamos. Pronto, isto tem que ser uma cadeia de coisas. Pronto, é um bocado por aí que nós tentamos fazer. Vou passar aqui ao nosso Zé Paulo para nos falar da sua experiência e do que acha que pode acrescentar aqui neste debate destes vários atores sociais. Boa tarde ou boa noite. Boa noite. Eu sou José Paulo Nunes, sou, digamos que, dono do Monte da Lameira, gerente uma empresa Francisca Melo que se dedica essencialmente à exploração florestal e à base do medronho e do sobreiro. A nossa propriedade é uma propriedade já muito antiga, que temos referências já escritas desde 1894, tudo muito bem alinhado, e eu estimo muito, e por isso é que me dediquei àquilo depois aqui há uns anos. É um património extraordinário que a gente, quando começa a viver
quando comecei a viver mais na Lameira, comecei a ver as coisas se desenvolver e a tratar de uma forma diferente, dar atenção a situações que se calhar antes não dava, portanto, mais para a flora, para a fauna e isso tudo. Nós temos, a nível florestal, a propriedade está certificada pelo FSC, que nos obriga também a ter uma linha de seguimento e de trabalho e sempre olhar pelo futuro. A nossa base, naturalmente, é mais a aguardente e o montado. Temos outras coisas, temos as ovelhas, que pus a partir do incêndio de 2018, nos afetou a totalidade da propriedade. Não vale a pena agora estarmos a dizer nomes, né, tirar ilações disso, mas a tentativa foi, e o que se tem feito, foi a renovação. Portanto, para que muitas pessoas chegam lá e dizem assim, mas isto ardeu. Não ardeu, isto está tão bonito, está coisa, não sei o quê. Porque houve muito trabalho e houve muita resiliência para aguentar aquilo tudo que aconteceu, pronto, e tentar que não aconteça novamente. Penso que seja um património extraordinário que tem lá. Portanto, a gente vê a fauna se desenvolver, por exemplo, não se via corvos, agora vê-se corvos, veja quanto eles lá, não se via coelhos, agora já se vê coelhos, porque faz-se sementeiras e os animais têm de comer. E todo... Criou renovou o ecossistema. Renovou tudo. E vê-se que há vida. Pronto, e que... Continuaremos a falar disso mais tarde. Okay. Vou passar aqui para a Ana Marta Costa. Então, a pergunta é o que é que eu posso adicionar, não é? Sim, com a tua vivência, com a tua experiência. Ok, então basicamente começámos, aliás, a associação, posso começar já aqui a dizer como é que começou. Começou com um pequeno movimento cívico ali na zona do João de Aranhos, que era a última janela para o mar, que foi o Paulo Costa que começou e o Vítor, que começou a fazer um movimento muito grande de cidadãos em Portimão por causa do João de Aranhos. E então o movimento que era pequeno começou a ser uma associação e agora já somos uma associação que realmente a Cidade da Participação, que já teve até algumas ações importantes, mas começou tudo com um pequeno movimento cívico. E o que é que aconteceu? Depois, com o exemplo que nós tivemos com o João de Aranhos, tivemos também contacto de outros movimentos, temos outras ações, como por exemplo as Alagoas Brancas, que desde 2023 também está com um processo um pouco moroso. Mas o que é que nós começámos a perceber? Que haviam muitos projetos e que o Algarve estava... Nós até tínhamos uma brincadeira que era o Algarve está a saco, ou seja, que havia tantos projetos para tão pouca preservação da paisagem, e começámos a perceber que tínhamos que fazer aqui um certo trabalho com associações, com a academia, com as autarquias, com os cidadãos, que até mesmo as participações públicas tínhamos que apelar para as pessoas participarem e reparávamos que haviam muitas pessoas interessadas em participar e que tinham opinião sobre, ou seja, não queriam mais construção, queriam o seu património, queriam a sua identidade. No João de Aranhos foi um sucesso, nós ficámos muito contentes na altura porque tivemos muitas assinaturas, muitas participações públicas e a mais-valia que se calhar trarei será fazer então esta interconexão, não é? Como se fosse quase uma rede de fungos aqui entre estas 5 componentes, as entidades públicas, a academia, a cidadania, as autarquias e os movimentos, que eu acho que é muito importante, porque mais movimentos, mesmo até movimentos em Leiria, como o movimento da Mata do Urso, o Seixal Mais Verde, que também tem um pinhal, que é o Pinhal das Freiras, que está a ser, que está com período de construção, muitas pessoas que têm em seu redor o património paisagístico em perigo, que nos contactam a querer ajuda, como é que vão agir, como é que podem fazer, e então era importante haver aqui uma rede de pessoas, de várias partes, que se interajudassem para que tudo corresse pelo melhor, digamos assim.
Muito bem, então passo agora a palavra ao nosso presidente da Junta, que está aqui a representar o poder local. E qual será a sua mais-valia, que é grande, mas da sua ótica, qual é a mais-valia aqui para o nosso debate e para essa cocriação? Boa noite então, boa noite Lucinda, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, é uma honra partilhar aqui este debate e este painel. Estou aqui na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Mexilheira Grande, uma freguesia que tem características muito próprias, que tem uma riqueza cultural, uma riqueza natural, uma riqueza histórica, arquitetónica, humana, que não é muito conhecida, ou pelo menos não está tão explorada como deveria estar. E esta Junta de Freguesia, portanto, pelo menos este Executivo, tem uma preocupação muito objetiva e que tem procurado colocá-la em prática, que é precisamente rodear-se de entidades que possam contribuir para nos ajudar a conhecer o melhor possível todas estas vertentes do nosso património e, de alguma forma, depois partir para a sua comunicação. Porque não vale muito dizermos que temos um grande património, que temos uma grande riqueza e depois não colocarmos essas vantagens perante a população, portanto não darmos a conhecer todas essas vantagens que acabamos por ter. Portanto, é um bocadinho nesse sentido que acredito que a minha presença está aqui, foi equacionada para estar aqui, no âmbito de apresentar um pouco deste trabalho que está a ser desenvolvido e também de aprender um pouco com algum potencial que possa estar por explorar e de alguma forma podermos desenvolver em conjunto aqui algumas ideias comunitárias, inclusivamente com este espírito comunitário que a própria Junta tem se preocupado em desenvolver. Obrigada. Nita Barroca. Então, obrigada. É um prazer também ter sido convidada. O que é que eu posso contribuir? Penso que talvez a minha experiência... tenho 3 chapéus ou 4. Sou a fundadora da Associação Projeto Novas Descobertas, que tem os tais 32 anos. O foco aí é, de facto, o trabalho com os jovens. Nós trabalhamos com escolas, campos de férias, etc. Aliás, começámos em Monchique e voltámos aqui para a Quinta do Val da Lama porque ardeu a propriedade onde nós realizávamos os campos de férias. E o meu outro chapéu sou empresária, tenho um agroturismo, tenho um eco-hotel, vamos lhe chamar um eco-hotel. O turismo regenerativo é algo que aliás, esta história das palavras é algo que seria interessante falar, não é? Porque vimos da sustentabilidade, agora estamos na regeneração, o que é que vamos chamar a seguir? Portanto, isto às vezes das palavras também, eu não sou uma pessoa de muito palavras, mas elas às vezes são um bocadinho malandras. O meu terceiro chapéu, com o meu marido nós temos uma fundação que faz trabalho também para a regeneração, em concriação com outras pessoas, com outras propriedades e estamos então a focar-nos na regeneração do ecossistema do Barlavento. Eu adoro estas coisas principalmente porque eu acho que é conversando que nós conseguimos co-criar e também não esperar sempre pelas entidades, mas sim nós todos conseguimos desenvolver ideias e pô-las em ação. Muito obrigada, Anitta. Então, agora, com esta frase, quando é que um território deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser percebido como patrimônio, eu vou começar pelo João Ministro, que trabalha diretamente com o território no dia a dia, e com o Zé Paulo. Eu vou perguntar ao João Ministro, no teu trabalho ligado ao turismo da natureza, o que faz com que um lugar passe a ser visto como algo especial, com valor? E se esse valor é percebido da mesma forma por quem visita e por quem vive o território? Bem, eu como, enfim, há pouco dizia, nós trabalhamos numa área, de facto, onde o valor do território é muito apreciado, não é? Dentro de vários públicos. Há pessoas que têm um determinado gosto por plantas, há pessoas que têm um determinado gosto por tradições, por aves, enfim, só pelo aspecto, só pela própria paisagem em si. Portanto, eu acho que o território, na verdade, ele pode ser entendido de várias maneiras. Portanto, um território, na verdade, ele é muito diversificado
É claro que um território preservado, que essa que é a questão principal e bem gerido, e no fundo isso é um bocado o tema, é uma das questões que está por trás de todo este, enfim, das discussões que se fazem, como é que se garante que um território seja bem gerido e não seja completamente destruído ou abandonado. Um território bem gerido, ele acaba por cumprir várias funções e elas são altamente compatíveis e articuláveis, não é? Portanto, um bom território para as pessoas que aí vivem acaba por ser um bom território para quem as visita. Aliás, este é o, digamos, o grande lema do turismo responsável, não é? Portanto, um território só é também atrativo turisticamente se também se as pessoas que lá vivem elas se sentirem bem e tiverem como viverem bem e como de facto tirarem fazerem a sua vida de uma forma sustentável do território. Então, na sua ótica, a autenticidade do território é um valor acrescentado? Claro que sim, a autenticidade é um valor, a biodiversidade é um valor, a história, enfim, o património cultural, as tradições, portanto, há aqui todo um espectro de funções que o território, o próprio, aliás, o território também presta um valor até ao nível da saúde, até ao nível da própria saúde mental, ao nível da saúde física e, portanto, um território quando é bem gerido, ele presta muitas funções que são vitais e que são fundamentais para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência e, portanto, resta-nos de facto saber como conciliar um pouco todas estas componentes, sabendo que nós, no Algarve em particular, nós temos territórios muito especiais e essa é que tem sido um pouco também a luta das associações e da qual eu tive, enfim, eu não apresentei bem, mas eu há 30 anos estou envolvido em associações de ambiente e, portanto, estive envolvido em muitas batalhas no Algarve. Confesso que hoje estou muito desiludido, de certa maneira, com muito daquilo que foi feito no passado e por isso mesmo também me afastei muito. Mas a verdade é que o Algarve, em particular, tem um território muito rico. Nós temos um território riquíssimo do ponto de vista histórico, não é? Portanto, nós temos uma história milenar, temos uma história que, em muitos aspectos, não está a ser bem aproveitada. Nós temos um território do ponto de vista de biodiversidade. Há muitas pessoas que não sabem. O Algarve é a região mais rica do país do ponto de vista de biodiversidade. Até do ponto de vista agrícola. Nós somos a região do país que tem mais variedades de produtos alimentares, de frutícolas e vegetais, do resto do país, fruto de tudo aquilo que foi o nosso passado de presenças de outros povos, do facto de nós estarmos num território mediterrâneo. Portanto, nós temos um território extremamente rico, por isso mesmo é que 40% do território do Algarve é classificado do ponto de vista ambiental, Rede Natura 2000, Parques Naturais, portanto, isto não surge do acaso, não é? E, portanto, mas também ao mesmo tempo é um território apetecível por outros motivos, não é? Portanto, já lá chegamos, é um outro tema. Sim, claro, mas pronto, mas só para dizer que de facto há aqui muitas funções e claro, cada um tenta aproveitar da sua melhor maneira, no meu caso é muita natureza e cultura, claro, depois já todo aqui outro espectro pode ser aproveitado. O Zé Paulo, quem vive e trabalha no território conhece de forma muito concreta que valores existem que muitas vezes não são reconhecidos por quem está de fora. Naturalmente que eu costumo dizer que quem nasce em Monchique sente o território de uma maneira muito diferente que os outros que visitam, apesar de às vezes serem um bocado líricos naquilo que vê. Quem nasce e sabe sentir, acho que sabe sentir melhor o território e o património, explorando determinadas coisas. Há coisas que eu vejo que, por exemplo, acabei com os eucaliptos lá da Lameira porque vi que não tinha rentabilidade, porque era um bocado eram parcelas muito pequenas. Mas, por outro lado, tenho eucaliptos na zona de Barlete, que é matas tratadas e acho que o problema do património é o trabalho e o cuidar desse património. Porque se a gente tem um património que não se cuida dele, agora é preciso também saber cuidar, saber fazer as coisas. Não vale a pena.
E o património tem que dar também, tem que se valorizar e tem que ter valor, porque não vale a pena a gente dizer que, ou querer plantar, por exemplo, carvalhos, num sítio que é impossível eles se criarem. Temos que ter o conhecimento e saber aquilo que estamos a fazer. Muito interessante a resposta. Depende da... Sem dúvida, sem dúvida. Ana, agora eu vou te lançar um grande desafio. Em que momento é que um cidadão ou um grupo de cidadãos decide que não pode ficar indiferente à destruição de um território que eventualmente terá uma conotação patrimonial? Ou seja, a ligação emocional ao território é suficiente para mobilizar pessoas ou é preciso conhecimento técnico? Como se transforma a preocupação em ação? Pronto, temos realmente dois exemplos muito grandes, não é? Emocionalmente lembro logo o João de Arães, que foi quando tudo começou, e depois em termos de ação, lembro logo as Alagoas Brancas, que passou da parte da emoção para a parte da ação. Quando é que o cidadão faz alguma coisa? Pois quando está muito chateado, e neste caso também me faz lembrar, e por acaso vou fazer aqui um ricochete para o João Ministro, se tu me permitires, porque passa-se agora uma situação na nossa costa que é muito preocupante, que são ali os 7 vales. Os 7 vales suspensos são um passeio que está super na moda e que atualmente, mesmo em maio, estão enchentes de pessoas que parecem formigas de longe, e estão completamente a fazer uma grande ilusão na costa, e até há pouco tempo estava a ler um artigo do ministro, deste ministro, não do nosso, deste ministro não é do ministro do Ambiente, e ele estava realmente a chamar a atenção para isto, porque agora o Algarve foi eleito um dos melhores destinos de caminhadas, e ele estava a dizer precisamente que é bom sermos eleitos destinos de caminhadas, mas também é bom sabermos legislar, sabermos salvaguardar o património. E o que eu faço, por exemplo, enquanto vivo de natureza, eu não aceito caminhadas para os 7 vales suspensos em junho, julho e agosto, porque se em maio já está daquela maneira, eu, enquanto guia de natureza, recuso-me a ir lá na época alta. Isto é uma coisa simples e individual, mas, no entanto, tem que haver um outro tipo de ação, que não sei bem como, e até se calhar por isso que eu estava a dizer que fazia ricochete, mas o que aconteceu, por exemplo, no nível das marítimo-turísticas, que visitavam as grutas, eram enchentes tão grandes que teve que ser legislado e teve que ser regulamentado, e eles tiveram que fazer também entradas às prestações na gruta de Benagil. Só que por terra não se consegue fazer isso tão facilmente, porque por terra as pessoas saltam as vedações, está tudo partido, as pessoas não querem saber. E já têm acontecido acidentes graves e mortes na parte dos 7 vales. Por isso, tem que partir do cidadão, mas tem que haver aqui uma ação conjunta. E também chama a atenção já agora aqui ao Ricardo Segural, que também ali a Ria de Alvor também é uma zona que tem, por exemplo, muita pressão de mariscadores na Ria de Alvor, que também deveria ser averiguada. E cabe também aos cidadãos entrarem em conjunto com as associações e com a parte técnica, porque lá está, é o dever emotivo e a ligação com o território, mas também depois tem que ser fundamentado com o parecer técnico de especialistas ou de peritos, etc. Muito obrigada. Vamos passar então para o segundo tema, conhecimento e legitimidade. E vou passar a palavra ao nosso digníssimo Ricardo Sobral, com a pergunta que está no ar, que é: o patrimônio deve ser definido por especialistas, pelas instituições, como, por exemplo, o Patrimônio Cultural, Instituto Público, aliás, hoje é o Dia Internacional de Monumentos e Sítios, ou pelas comunidades? Como é que o poder local integra diferentes tipos de conhecimento na decisão? Há espaço real para a participação ou é o momento mais formal do que efetivo? E estou a falar da avaliação de impacto ambiental, das consultas públicas no âmbito dos planos. Essa participação é real ou é apenas um ato formal definido na legislação? Como é que o poder local pode integrar a comunidade nesses processos? Eu estou um pouco confortável, para já, respondendo diretamente à questão que me fez. Eu entendo que
defesa do património cabe-nos a todos, portanto, a todas as entidades cabe a defesa do nosso património. E estou muito confortável para falar sobre isso, porque no caso da Junta de Freguesia da Mosteleira Grande, aquilo que nós temos procurado fazer é precisamente envolver todos os intervenientes, desde associações. Nós, por exemplo, temos uma parceria naquilo que toca à preservação natural. Nós estamos próximos da Associação A Rocha, no caso da Mosteleira Grande, tem sido uma associação com um histórico de defesa do património natural. No caso da investigação cultural, histórica e arquitetónica, nós temos procurado estar próximos do museu, que tem feito um trabalho extraordinário nessa área, e temos ainda também desenvolvido aquilo que eu acho que é importantíssimo de dar nota, que é o capital humano que existe e é a nossa identidade, porque nós temos que saber quem somos, temos que passar aos nossos de onde vemos, de forma a manter ativos e manter vivos aquilo que é a nossa identidade. E obviamente que este trabalho passa por unir um conjunto de entidades com responsabilidade na área da defesa do próprio património, ouvir opiniões, mas não basta apenas defender. A grande questão está aí, porque no caso da Mosteleira Grande, por exemplo, tem, felizmente, tem características muito próprias e que consegue manter preservadas, e fala inclusivamente da sua própria arquitetura tradicional. Se formos ver as freguesias do nosso concelho, a Mosteleira é aquela que mantém uma identidade muito típica. Agora, tem uma ria de Alvor ali à porta com cerca de 100 espécies de aves para observar. Tem uma riqueza cultural em termos dos monumentos megalíticos de Alcalar, por exemplo, que é algo que tem um valor enorme. Tem uma riqueza de património humano fantástica, que nós temos procurado comunicar através das nossas redes sociais, porque as redes sociais, quando utilizadas de uma forma positiva, têm um valor fabuloso, porque nos permitem chegar muito além. Agora, obviamente que não chega apenas dizer que temos património. Nós temos todos que trabalhar para, de alguma forma, depois sustentabilizar o património, para que a própria população, para que possamos todos, população local e aqueles que nos visitam, tirar o melhor benefício possível, de uma forma sustentada, desse mesmo património. Ora bem, eu vou só fazer aqui uma pequena interrupçãozinha, só para dizer que de vez em quando ouvem barulhos de copos, barulhos de pratos, é porque estamos num restaurante que por acaso hoje escolhemos um restaurante vegetariano, o Balance, aqui nas Portas do Sol, na Bem Posta. E já agora aproveito para dizer que na próxima quinta-feira, às 15 horas, o Baltazar Casares, que é o empregado que nos tem estado a servir, vai fazer aqui um concerto. E já que estávamos a falar dos mariscos ali da Ria de Alvor, vai fazer um concerto com um instrumento que se chama Cataplana Sonora, às 15 horas, na próxima quinta-feira. Portanto, não se admirem do barulho que estão a ouvir, é porque nós estamos num restaurante, estamos a fazer ao vivo e esse barulho a gente não consegue tirar. Desculpe, posso? Vou passar a Ana Marta para ser muito rápida, que vocês são tão intensos, eu estou aqui a controlar o tempo e estou completamente desesperada para chegar a todos os pontos. Ana, os movimentos cívicos são reconhecidos como interlocutores legítimos ou ainda são vistos como oposição? Olha, os movimentos cívicos às vezes são muito chatos, mas é bom ser chato. É como um mosquito, estás a ver um mosquito? O mosquito é chato, mas faz barulho, mas interessa também ver mosquitos. Então, os movimentos cívicos ainda são um pouco vistos como aqueles ambientalistas, aqueles que não se calam, mas começa tudo por aí. E estávamos a falar na Ria de Alvor maravilhosa, e eu lembro aqui, por exemplo, a Quinta da Rocha, o trabalho fabuloso que ainda está a ser feito em relação à ação que ainda existe lá por causa da Quinta da Rocha, que ia ser organizada lá, com o Aprígio, etc. Sim. Pronto, isso já dura há imensos anos e é uma coisa que começou tudo com a Associação A Rocha, através de um advogado e tudo, ou seja, isto são coisas
são bonitas de se dizer que toda a gente tem a função de preservar, mas o que acontece muitas vezes é que os movimentos cívicos, se não estiverem atentos, não se sabe das coisas. As Alagoas são o perfeito exemplo. Iam sendo esquecidas se não fossem meia dúzia de pessoas a alertar para o que se passava ali. Ou seja, os movimentos cívicos são chatos, sim senhora, mas se não fossem os movimentos cívicos, muitas coisas já eram esquecidas. Muito património territorial. Sim, e as associações que estão muitas vezes assoberbadas de trabalho, porque têm trabalho em tudo quanto é quadrante, muitas vezes também não conseguem dar resposta ao que se passa, e é só às vezes é só no Algarve. Mas realmente há muita coisa a se passar e os movimentos cívicos são, sem dúvida, muito importantes e ainda são vistos um pouco por oposição por algumas autarquias. E eu acho louvável estar aqui hoje o Ricardo Sobral, porque às vezes as autarquias fogem um bocadinho de vir a este tipo de Marta, iniciativa. mas eu aqui acrescento uma coisa. O Ricardo, neste momento, está a revolucionar um bocadinho a comunicação da Junta de Freguesia de Mexoeira. Já ouvi a elogiar elementos da oposição por outras atividades que não as atividades políticas. Já ouvi a elogiar pessoas anónimas, o que eu não estava habituado até há pouco tempo. Não é por ele estar aqui, porque eu nem o conheço, só o conheci hoje, portanto estou à vontade e já tenho idade suficiente para dizer aquilo que me apetece. Portanto, nesse aspecto, a Associação Cívica Cidade de Portimão, da participação. Cidade Participativa, desculpa. Força. As várias associações têm feito um trabalho, os degraus estão a ser feitos. Agora, eu presumo que a nova geração, e olhando para ele, vai trazer essa parte futuro. Que faz falta. É o próximo ponto. Não podemos agora avançar. Já não salto. Nita, Dois passos agora é atrás. contigo. Qual é a pergunta? O conhecimento ecológico e regenerativo ainda está fora dos modelos institucionais, na tua ótica? Eu penso que sim, e tem a ver também com a história da sustentabilidade, agora a regeneração, etc. Então, sim, está fora da óptica, mas depende de para onde nos virarmos, não é? E importa-se fazer a pergunta outra vez. Então, a pergunta é, o conhecimento ecológico e regenerativo ainda está fora dos modelos institucionais e o que falta para ser integrado? Eu acho que o que falta é também o cidadão comum, nós conseguimos chegar a eles. Eu tenho uma história em relação a quando vim para Portugal. Eu sou imigrante, vivi no Canadá, sou assistente comunitária. E foi lá que eu fiz o meu percurso e abri alguns horizontes. Eu venho de Lisboa e vim parar ao Algarve há 30 e tal anos, com todo este desenvolvimento e todo o trabalho que fizemos. E quando eu cheguei ao Burgal, o meu vizinho é pescador, infelizmente já morreu, e eu lembro-me perfeitamente dos ensinamentos que eu tive com ele, a pessoa local. Porque nós de fora vimos com muitas ideias e vimos com muita vontade, etc., mas muitas vezes não sabemos falar com as pessoas locais. A mim aconteceu-me isso, como pessoa muito jovem, que chegou aqui cheia de vontade e queria revolucionar o mundo, e ainda o quero, e às vezes temos dificuldade de chegar a todos. Isso para mim tem sido uma verdade. Penso que não estou a responder à sua pergunta, porque eu acho que é de facto uma pergunta muito... Difícil, complicada, complexa. Eu posso virar para um lado e dizer que sim, posso virar para o outro e dizer Sim, que não, sim. posso vir para o João e dizer que sim, vir-me para si, fico toda contente, você agora eu não conhecia e tive um prazer de conhecer, eu já me esqueci do seu nome. Ricardo Sobral. O Ricardo da Mexoleira, meu vizinho. Está todo este movimento, portanto, vir-me para um lado e digo que sim, vir-me para o outro lado, vir-me para o mundo e digo que não. Ok, perfeito. Já sim. Vamos então para o terceiro bloco do conflito. Pressões e conflitos. E começo com o João Ministro sobre o turismo. O turismo pode valorizar, mas também pode ser uma pressão negativa sobre o território. Como é que se equilibra esta relação, na sua ótica? Pensando neste conjunto, numa governança colaborativa, porque eu sei que se formos pensar apenas numa instituição ou num setor social ou num determinados atores, acho que tem que ser mesmo em governança colaborativa, mas como é que vê este equilíbrio?
Pois, é uma pergunta difícil de responder, quer dizer, há um facto que está a acontecer, que é o mundo inteiro fala de sustentabilidade, o turismo fala de sustentabilidade e, portanto, por arrasto, toda a gente fala de sustentabilidade. E, portanto, no fundo, há aqui uma perspectiva, de certa maneira, que tem a ver com competitividade, competição. Infelizmente acaba por ser um bocado assim, que é, portanto, se nós queremos nos manter neste mundo competitivo do turismo, também temos que entrar neste barco, não é, da sustentabilidade. Pessoalmente não é uma perspectiva que me agrada, obviamente, não é? Mas como neste momento está instituído e está reconhecido a nível global que o turismo tem um papel, sobretudo, muito importante na questão da sustentabilidade, seja pelas emissões de carbono, seja pelo impacto nas comunidades, portanto, nós também estamos nesse caminho. Pronto, isso é positivo. Mas claro que, na verdade, nós devíamos estar a fazer esse caminho já há muitos anos e, por isso, há um aspecto fundamental. Eu também acho muito interessante que o Ricardo esteja aqui connosco, porque, na verdade, isto só muda quando, de facto, nós tivermos decisores políticos com coragem e com realmente vontade de fazer coisas, porque eu, enfim, já nisto há uns anos, não sou muito velho, mas já nisto há uns anos, e a verdade é que ainda se fala muito só por falar. E hoje, em particular, nós temos uma realidade muito baseada no marketing, infelizmente. Portanto, nós hoje temos estruturas de marketing a funcionar, não só no Algarve, a nível nacional, muito à volta do greenwashing, não é? E isso está demonstrado que é uma farsa, não é? Portanto, e isto não vai resolver. Portanto, nós só conseguimos, de facto, mudar, de facto, havendo pressão das comunidades, das pessoas, e é muito importante que a sociedade civil se atue e intervenha, seja individualmente, seja em associações, seja em movimentos. Felizmente temos bons exemplos no Algarve, mas, sobretudo, nós temos que ter também decisores, nós temos que selecionar decisores com coragem. E eu lamento imenso, mas nos últimos 30 anos já havia muita coisa a acontecer, o Zé Paulo mais do que eu até, mas nós nos últimos 30 anos nós já vimos muita coisa a acontecer e a verdade é que nós temos que mudar um bocado a perspectiva de como é que também a decisão política se faz sobre o território. Quer dizer, nós não podemos querer que o Algarve seja tudo. Quer dizer, não podemos ser tudo. Nós não podemos ser um território de natureza e ao mesmo tempo ser um território imobiliário descontrolado. Quer dizer, nós não podemos querer ser um território de excelência turística, de natureza ou de caminhadas, como a Ana Marta estava a falar, e depois temos percursos completamente descontrolados do ponto de vista de utilização, como é o caso de Sete Vales Suspensos. Sete Vales Suspensos, neste momento, eu já disse isto em vários fóruns, é um percurso completamente descontrolado. Aquilo são milhares de pessoas ali, quer dizer, aquilo não tem governação. Mas há aqui muita gente com responsabilidades, não é? Eu, por exemplo, já disse isto várias vezes, não estou a dizer nada, acho um bocado chocante como é que a região de turismo do Algarve ainda continua a publicar fotografias dos Sete Vales Suspensos. Quer dizer, já sabemos que aquilo está subcarregado. Milhares, não sei se sabem, mas só o ano passado a Gruta do Menagil recebeu mais de 1 milhão de visitas. Aquilo já está divulgado de todo lado. Quer dizer, já não deve haver ninguém neste planeta, até na Lua, na face oculta. Acho que não sei se viram, do lado oculto da Lua, havia lá uma foto das Sete Vales Suspensos, lá da Menagil, não é? Pronto, não é? Quer dizer, é conhecida de todo lado. Ainda continua a pôr fotografias do. Portanto, há aqui uma responsabilidade de comunicação que também tem que ser. Quer dizer, há aqui entidades que têm responsabilidades, não é? Eu não estou aqui a fazer nenhuma crítica, mas nós só conseguimos, de facto, fazer algumas mudanças efetivas, havendo, de facto, muita coragem, muita vontade, muito compromisso, muita sensibilidade. E eu, pronto, não conheço o Ricardo, tinha aqui o Ricardo ao meu lado. Olha, Ricardo, desejo-lhe sorte. Mas, quer dizer, acho que há aqui uma geração também de gente com outra perspectiva destes assuntos, porque nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo. E portanto, mas, João, como é que se poderia então fazer nos Sete Vales? Fazer o quê? O ICNF lá? Não, aquilo, nós temos um problema, nós temos em Portugal, isto é um problema muito mais profundo, quer dizer, quando nós temos um país em que 97% do território é privado, eu trabalhei no ICNF 5 anos. É muito complicado gerir áreas protegidas quando o terreno é privado. E, portanto, como é que se gera terreno privado? Não é? Portanto, gerir terreno privado é muito complicado. Quer dizer, nós temos a faixa costeira e temos as ribeiras que estão no domínio público, aí, de certa maneira, há alguma capacidade de atuação, mas é muito limitada. E os Sete Vales Suspensos, uma boa parte daquilo são terrenos privados. Portanto, como é que se intervém aí? Quer dizer, já agora deixo aqui uma sugestão, quer dizer, eu acho que também faz falta
Eu não quero estar aqui a controlar o tempo, mas pronto, mas só para dar uma ideia. Eu acho que era muito importante os nossos decisores, muita gente com papel de intervenção, viajar. Viajar, ver como é que se faz as coisas lá fora. Então, eu gostaria... Sim, concordo plenamente. Só acabar. Mas, por exemplo, em muitos países da Norte da Europa, eu já vi vários países do Norte da Europa fazer caminhadas, há sítios onde, de facto, controla-se a entrada, limitam-se o número de pessoas, mas porquê? Porque os territórios são geridos pelas entidades. Exato. Ora, como é que se gera território privado em Portugal? Não é? Até ao nível da prevenção de fogos, não é? O Zé Paulo está a caminhar, sabe que isto não é um assunto fácil, não é? Portanto, ou o Estado tem capacidade, de facto, de... E depois temos situações, só para acabar, eu sei que isto é um assunto que dava-me aqui para o resto da noite e da semana. Mas como é que nós gerimos? Nós temos uma capacidade de tornar as coisas altamente burocráticas como, se calhar, poucos países há, não é? Bom, não sei, se calhar ali em África há coisas mais complicadas, bom, não sei. Mas nós temos situações em que no mesmo território nós temos 5 ou 6 entidades a intervir. Como é que se gera isto? Quem é que tem o papel ali? Quer dizer, já de Valdes Pensa é um exemplo. Temos a APA, temos o ICN, temos a Câmara, temos as juntas, temos, provavelmente temos os faróis, temos a Marinha, quer dizer, isto é tudo complicado, não é? Portanto... Antes de terminar os 4 minutos, né, 2 minutos, queria só que o Ricardo Sobral desse o seu achego. Da sua ótica, como se resolveria esse problema? Eu sei que não tem vários suspensos, ainda bem, né? Muito honestamente, e agradecendo as palavras que me foram dirigidas, mas nós temos que ver, até no caso do próprio Presidente da Junta, tem as suas limitações em termos de capacidade de decisão. Deve sim, sempre que intervir, de alguma forma, ouvir os diferentes pontos de vista para quando tomar decisões com eficiência. Deve-se rodear de alguma forma de movimentos cívicos, de associações, mas também de visões mais economistas, mais promotoras, para depois tomar uma decisão que se tente ser o mais eficiente e sustentável possível. Agora, o papel-chave não está tanto do lado da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia depois defenderá em todos os sítios onde estiver presente e com toda a sua capacidade aquilo que é a sua visão, mas depois a limitação é muito grande naquilo que será a decisão final. Portanto, aí tem que ir um bocadinho mais acima e a boa vontade pode ser muita, a visão pode ser fantástica, mas as limitações são enormes. Portanto, tem que haver aqui uma proximidade muito maior de quem tem essa capacidade de decisão para que que todas estas forças conjuntas depois acabam por ter realmente um objetivo concretizado. Ok. Eu vou aproveitar aqui para recordar uma viagem que fiz ao Peru, em que o comboio levou-me até uma vila que eu agora não me lembro, depois um autocarro levou-me por uma serra acima e depois eu tinha um portão onde o número limitado de pessoas só por dia pode ir ao Machu Picchu. Ele está fechado, não há hipótese. São vendidos X bilhetes por dia e possivelmente terá que ser a solução a usar nos vossos dispensos. E veja, usando isso, no Brasil há uma ilha chamada Fernando de Noronha, onde é proibido ficarem lá. Os barcos ficam parados junto. As pessoas têm permissão para passar 2 horas na ilha, não podem levar nada, nem deixar lixo, e não podem pernoitar lá. Há formas de fazer isso. Nós temos um caso em Portugal, que é o único caso... Aliás, nós temos 2 casos em Portugal interessantes, que eu acho que dão pistas, mas um caso é as baleias. As baleias já há um controle, mas lá está, é uma ilha, quer dizer, fechando o porto, ninguém mais entra lá dentro, portanto, não é? Portanto, é um caso em que tem limite diário de 500 pessoas e acho que não passam. Também temos o Pico, enfim, a Ilha do Pico, também há um controle do número de pessoas que sobem lá em cima. Também temos o caso da Madeira, interessante, neste momento estão a pôr taxas ao nível dos percursos pedestres, portanto, ou seja, é preciso pagar para chegar. Portanto, são formas, há várias formas, não é? Mas, claro, o que distingue estes casos é que são entidades que gerem um território e que ele é facilmente controlável. Portanto, os 7 vales, como é que se controlava os 7 vales? É impossível. Aquilo tem vários acessos, portanto, aquilo é um caminho que não se pode privatizar, portanto, tinha que passar por outras soluções, não é? Tinha que começar inicialmente por uma outra solução que é tirar de carga de lá, não é? Exato. Só que agora eu vou-lhe dar um exemplo, isto só para ver como é que estas coisas são complexas.
para tirar carga de lá, precisávamos de facto promover outros sítios. Por exemplo, Monchique, se calhar vai mais gente para Monchique. Isso implicava uma estratégia supramunicipal. Agora, digam-me, existem estratégias supramunicipais no Algarve em que haja aqui uma articulação entre municípios? Pá, eu não quero ser crítico, não é? Mas há coisas que não se ultrapassam o limite dos municípios. Ou seja, é preciso ter aqui uma visão estratégica em que se há uma carga no sítio, nós temos que promover outros, temos que arranjar formas de levar pessoas para outros sítios para tirar a carga ali. Isso existe? Eu tenho dúvidas. Mas olha, assim como existe o plano intermunicipal das alterações climáticas, o PIDAC-AMAL, podia haver um plano intermunicipal também, se calhar, de carga turística, digo eu. Sim, mas esse tipo de coisas falam-se. O problema é que nós, em Portugal, em Portugal nós temos uma tendência para fazer planos. Vocês sabem quantos planos e estudos já se fizeram neste Algarve? Sim. Ao nível das alterações climáticas, por exemplo, nós temos uma tendência para fazer estudos como se isso resolvesse o problema. Quer dizer, há um problema, faz um estudo. Depois é preciso fazer uma comissão para avaliar o estudo. Depois ainda há mais não sei o que do estudo. Depois é preciso mais... quer dizer... enfim, eu já vi muito, quer dizer... É preciso ultrapassar um bocado este ciclo, não é? Sim. E com o tempo as coisas vão... Como a Ana falou, quer dizer, depois... Nós temos tido, já tem havido alguns acidentes. Se calhar, não sei se veem as notícias às vezes, na Madeira, de vez em quando morrem lá pessoas. E isso obriga que haja intervenção das pessoas. Nós temos, de facto, alguma sorte de não ter havido mais azados. No caso de Chateau Suspenso, não sabia que já tinha havido lá casos desses tão graves, não é? Mas, estas coisas, de facto, chocam. Há várias situações que tornam isto muito complicado, mas é preciso que algum dia alguém consiga, de facto, mudar, não é? E isto não, são soluções que não passam muitas vezes, no caso aqui, ainda acredito em existir no Chateau Suspenso, portanto, posso falar da Rota Vicentina, por exemplo, a Costa Vicentina também começa a ter momentos de picos de muita utilização. Não é? E é preciso também pensar um pouco, e aquilo ainda é um parque natural, portanto, é preciso começar a pensar um pouco como é que se consegue, enfim, minimizar, gerir cargos, não é? Então, quando eu, há um bocadinho, na introdução, falei que era um inquérito da NASA, eu não estava errado, afinal de contas. Ora, e com esta pequena tirada, vamos para um breve intervalo e daqui a um bocadinho cá estamos para continuar a conversa. Ora bem, nós já estamos no ar novamente. Estamos aqui no Balance para o número 6 das conversas à mesa, em que os petiscos, a bebida, as palavras, as ideias vão fluindo. No intervalo tivemos acesa a discussão que vamos manter agora. Mas aí. Exatamente. E agora vamos falar de governação e articulação. E eu vou mudar um pouco o modelo para ser mais informal e mais caloroso. Então, a pergunta que eu faço é: como fazer para garantir que haja mais relação entre os diversos atores? Cidadãos, produtores, instituições, proprietários. Como é que nós conseguiríamos ultrapassar esses obstáculos e que realmente fazer uma governação colaborativa para o bem do território e do patrimônio? Posso falar? Força, Anitta. Posso falar? Acima de tudo, todos nós começamos por nós próprios e sermos muito conscientes o quanto julgadores nós somos. Eu acho que nós todos vivemos em caixinhas nos nossos cérebros, ou somos os ambientalistas, ou somos estes, ou somos aqueles. E então temos que, na nossa essência e na nossa consciência, começar por uma inclusão de todos. E foi por isso que eu propus. Anyway, esse é o meu desafio para todos. É engraçado falar nisso, porque o que eu reparo às vezes que acontece quando há esta mistura, e nós temos essa grande experiência nas Alagoas, em que nós temos academia, associações, cidadãos, e nós reparamos que às vezes está toda a gente tão fechada na sua caixa e no seu papel, que acaba por não haver uma comunicação efetiva. Ou seja, os políticos são assim, os cidadãos são assado, e acaba por haver uma polarização desnecessária. Porque era importante quando as pessoas estivessem todas juntas a falar de modelos colaborativos, não é? Nós temos um objetivo em comum. Então, porquê que comunicamos de uma maneira tão... E agora temos o exemplo perfeito do Chega. O Chega comunica de uma maneira tão polarizada e tão... que desperta logo ali uma emoção, uma coisa em nós que ficamos... Mas porquê que estão a falar assim? Desperta uma coisa que desconhecemos. Mas depois, do outro lado, acontece a mesma coisa.
E não há ninguém que consiga moderar um discurso e dizer do género: meus amigos, vamos todos falar de uma maneira moderada, temos todos o mesmo objetivo. E se calhar, Lucinda, o que é que se pode fazer? Pode-se fazer por juntar todos, que é o que a gente tenta fazer nas tertúlias, juntar todos e fazer com que as pessoas... Porque o que nós notamos no nosso trabalho enquanto associação é que, para já, muitas autarquias são muito diferentes, modelos de trabalho e as pessoas que lá estão. Muitos movimentos também são muito diferentes, muitas associações também são muito diferentes, e o que nós conseguimos às vezes é uma rede de pessoas que até se conseguem juntar e fazer com que as coisas andem para a frente, mas às vezes não são todos. Vamos fazendo umas vezes uns, outras vezes outros, mas o importante era que toda a gente conseguisse comunicar de uma maneira efetiva, sem haver estes juízos de valor e estas tais caixinhas que a Anitta diz que realmente é tão contraproducente, e nós notamos muito isso no nosso trabalho. Mas nós tivermos uma ideia, de certeza que, apresentando, por exemplo, numa rede social, vamos ter 50% de gente a nosso favor e gente, 50%, que nos quer trucidar de todas as maneiras. Agora, o que eu sinto, sim, e antes de falar, só queria dar uma chega. O que eu sinto, e volto a dizer o Ricardo Sobral, uma exceção, é que, por norma, o poder local, eu estou a falar mais do poder local, porque é o que está junto à comunidade, muitas vezes receia o confronto, quando, na verdade, o confronto é bom, porque ao confrontar ideias, não significa que eles tenham que fazer o que as pessoas estão a dizer, mas ouvi-las e tentar repensar, será que as minhas políticas estão adequadas a esta população e a este território? Ouvir as pessoas é bom. E eu acho que essa ideia também tem que passar, porque, por norma, os autarcas têm medo do confronto, porque acham que vai ser mais destrutivo do que construtivo. É preciso mudar esse paradigma. Todos juntos são melhores. E vou adicionar uma coisa antes do Ricardo falar, porque eu sei que ele quer falar. Os autarcas, muitas vezes, gostam de um momento da fotografia e do croquete, e isto não é contigo, é com os autarcas. E o que é que acontece? No momento em que estão a fazer a fotografia e o croquete, são super afáveis e amigáveis. Eu tive esta conversa ontem com o meu marido e o meu irmão. E no momento a seguir até quase nem conhecem a pessoa, quando não está a fotografia nem está o croquete. Ou seja, a mesma pessoa que as cumprimentaram e congratularam, que é o cidadão comum que fez uma coisa importante, a seguir se calhar já não conhecem. E é esta verdade que devia transparecer, que é, opa, se estou a comer o croquete e se estou a tirar a fotografia, eu vou olhar para a pessoa e devia haver uma verdade nisto, porque às vezes o que acontece é que há quase um automatismo em que há uma pirâmide, não é? O cidadão está em baixo e todos os outros estão um pouco acima. E esta superioridade a mim causa-me um bocado de indignação. Desculpa, mas, Ricardo. Não vamos generalizar. O Ricardo tem a palavra. Por isso é que eu estava a dizer. Vou tentar começar para ir ao encontro de todas as questões que foram aqui levantadas. Em primeiro lugar, estou muito confortável em relação a essa questão, porque eu também sou fora da política, portanto, onde estou há cerca de 5 meses. Eu sou empresário no setor do turismo também, portanto, estou na política muito honestamente, pelo gosto à minha terra e pela vontade em realmente garantir mais exigência e mais capacidade e fazer de uma forma diferente aquilo que, na minha terra, aquilo que eu quero que os meus filhos, os meus amigos, os meus vizinhos possam encontrar uma mistura grande melhor daqui a algum tempo, e é realmente com sentido de missão que estou nesta aventura, vá lá. Depois dizer também que mais uma vez que estou muito confortável com as ideias que estão aqui a ser lançadas, porque não sei se conhecem o modelo de gestão da Junta de Freguesia da Mistura Grande, mas passa por reunir um conjunto de pessoas de diferentes áreas, que reúne periodicamente num conselho consultivo, que reúne de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e que tem pessoas da área, portanto, da natureza, da cultura, da ação social, do desporto, do associativismo, todas elas com um momento onde vão dar a sua opinião, dar a sua visão, identificar o que está mal, o que pode estar melhor, para no sentido de depois tomarmos decisões conscientes, mas ao mesmo tempo que estão a dar a opinião delas, também estão a ouvir a opinião dos outros, porque se calhar quando nós estamos focados só na nossa, acabamos por defender a nossa com unhas e dentes, mas sem ouvir o contraditório, sem ouvir outros pontos de vista, e muitas das vezes isso é errado,
possivelmente do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de quem confronta os políticos. Portanto, tem que haver aqui muito bom senso, tem que haver muito respeito pelas nossas opiniões e pelas nossas visões, mas também pelas visões e pelas opiniões dos outros. E aí, defendendo, não sendo político, não sou político nenhum, mas defendendo um bocadinho a missão ingrata que às vezes os políticos também têm, porque são muitas vezes, de forma injusta, atrocidades na opinião pública, atrocidades nas redes sociais, de uma forma até muitas das vezes pouco digna, porque os políticos têm famílias, têm filhos, têm... com certeza que não gostam de ver os pais abordados de determinadas formas e, volto a dizer, muitas vezes de forma injusta. Isto não querendo defender ninguém, isto é meramente um à parte, mas acredito que para chegarmos a determinados consensos nós temos que reunir à mesa, temos que identificar quem que são os players que poderão ser uma voz importante para tomar uma decisão sustentável e obviamente com base nisso irmos de mente aberta para não só dar a nossa opinião e defendê-la, mas também para perceber o ponto de vista dos outros e ao final destas reuniões chegar a um caminho comum que poderá não ser aquele que nós idealizávamos no princípio, mas que depois se calhar concluímos que é o melhor para todas as... E aqui está uma definição de governança colaborativa. E agora, quando ele falou que reunir à mesa, lembrei-me dos vários inquéritos que os autarcas estão a ser sujeitos por causa das refeições. Como assim? Olha, o Isaltino, os párocos, o do Matosinhos que levou não sei quem, e nós aqui estamos na conversa, à mesa, a discutir assuntos sérios, com uma certa leveza, porque, de facto, tem que ser assim. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, sobre as ervas nos passeios. E levantou-se uma polémica que eu estive a acompanhar numa rede social, porque a Câmara Municipal de Portimão estava a desleixar-se dos passeios, porque havia muita erva e não sei quanto. A meio do discurso, aliás, dos comentários, maldita Câmara que anda a pôr tóxicos e que dá cabo dos animais e que não sei... E eu fiquei na dúvida, deixo o capim ou, desculpa, a erva, estava a fugir para uma linguagem da minha terra. Angolana. Deixo a erva ou trato os animais? E fiquei na dúvida o que é que havia de fazer. Resultado, acho que vou comprar leões para pôr no meu passeio. Mas aí eu posso dizer, eu assim como também digo isto dos autarcas, também digo nos movimentos. Às vezes há movimentos e há cidadãos que às vezes também perdem a razão da maneira como falam das coisas, da maneira como defendem. Mas escuta, isto é um equilíbrio muito difícil. Ninguém disse que é fácil. E é óbvio que tem que ser trabalhado de uma maneira moderada. Por isso é que eu falei em moderada, porque existem estas posições em qualquer das variantes. Mas força, Lucinda. Agora vamos então... desculpa. Não. Só ia dizer uma coisa. É sempre muito complicado fazer... Tá bom. É muito complicado fazer aproximar as pessoas. Mas eu acho que deviam, principalmente, no aspecto das caminhadas, dos passeios, em vez por Monchique, para além de ter, se calhar, não digo que centenas, mas dezenas de guias que andam a fazer passeios. E eu pergunto, por exemplo, qual é... Muitos deles ninguém sabe onde é que eles andam. Há qualquer problema, onde é que é? Eles nem sabem. Muitos são de nacionalidade, não são portugueses. Portanto, alguns que podem saber e podem... mas não têm noção nenhuma. Eu tive um problema com um que era muito... Andava sempre nas reuniões dos ambientalistas e não sei o quê. E fui dar com ele a pregar pregos nas sobreiras, com a sinalética. Está a ver? E o que é que você lhe disse? Chateei-me com ele e obriguei-o a ir lá. Mas o homem pedi-me milhares vezes desculpa. O Zé Paulo, eu não sabia que fazia mal. Falta informação mas, também. Pronto, e
Eu acho que devia de haver alguma formação para essa gente. Não é... E depois, Lucinda, por exemplo, chegar ao pé de uma árvore para mostrar a cortiça, pegar numa pedra e descascar um bocado de cortiça com a pedra. Epá, um indivíduo desses nunca mais podia passar lá no sítio. Epá, devia de haver uma consciencialização dessas pessoas e eles terem alguma responsabilização também nas situações. Claro. Quem é que faz isso? Ninguém, o ICNF não faz, não sabe, não coisa, a autarquia também não sabe, os vigilantes da natureza também não sabem, mas o que é certo é que existe montarias que ninguém sinaliza, máquinas a trabalhar, por exemplo, eu estava lá nos picos a trabalhar com o corta-mate, começam a passar fulanos do downhill ali ao meu lado, com o corta-mate, aquilo larga pedras e paus por todo o lado. Epá, pode acontecer um acidente e agora não posso trabalhar no meu terreno. Pois. Está a ver? Tem que haver, pronto, se calhar podia fazer a sinalização. Sim. Mas há uma falta de... E não querem saber, porque a maior parte dessas coisas são vendidas em Inglaterra, na França, porque a gente não apanha nada. Por exemplo, tive um problema também com os fulanos que organizaram passeios de moto, eram quase 1000 motas de cross. Então, mas para dar uma artigo ao que você está a dizer, e o João Ministro também sabe disto, porque ele também falou nisto no artigo que ele escreveu, um guia de natureza, às vezes é preciso pouca coisa para ser guia de natureza, é só um certificado, basicamente. E eu, há pouco tempo, quando recebi caminhantes que iam comigo, as empresas que são estrangeiras e que dizem para fazer os 7 balas suspensos, eu tive 2 senhoras a vir de sandálias. E eram umas sandálias que até tinham uma sola mais ou menos. Mas, ou seja, é um percurso que até é médio-alto e dizem eles que é um percurso fácil e que é um percurso que podem ir com... Alguns até nem levam água. Ou seja, esta informação que deveria ser passada e vá lá que foram com um guia local. Se calhar até podiam ir com uma pessoa que nem conhecesse. Exato, que nem conhecesse o terreno. Mas agora vamos passar para os modelos. E nesse ponto, a Anitta é fundamental porque ela vai nos dizer exatamente o que é a regeneração. O que é regenerar um território? Porque pode ser um modelo do futuro, uma solução para o futuro. A permacultura, não é? Não. Para mim, a regeneração, chamamos sustentabilidade, chamamos do que chamarmos, é consciência. É assim, os problemas do mundo são gigantes. Eu não consigo lá chegar. Às vezes até tenho dificuldade em adormecer, a pensar neles e não vamos por aí. Eu acho que só podemos focar-nos no nosso pequeno domínio. No meu caso, eu tenho 42 hectares, trabalho com jovens, portanto, há parte toda a educação. Eu detesto a palavra ignorância, eu não sou pessoa de palavras. Muito do que a gente está aqui a dizer, eu própria sou uma pessoa, eu considero-me bastante ignorante. Eu considero que o João e a Ana, etc., são muito mais cultos a nível de espécies, etc. Apesar de eu fiz o levantamento todo na minha quinta, sei que espécies lá... não fui eu que fiz, foi um biólogo, foi a Joana, etc. E, portanto, o que é a regeneração? É nós revitalizarmos o nosso ecossistema, em todas as áreas, social, económica e ecológica, obviamente. Para mim é isso, e é vivenciarmos com as pessoas locais, no meu caso, agora ponho o chapéu do agroturismo, nós estamos neste momento, porque vamos reabrir, e porque temos produção biológica, nós produzimos vegetais e frutos, vendemos em 2 mercados, e vamos no nosso restaurante, como neste restaurante, em inglês. Vamos cozinhar com os nossos vegetais. Ok. Mas aquilo que não temos,
vamos procurar a nossa pegada ecológica o mais próximo possível. E agora, porque nós também éramos um restaurante vegetariano, na nossa nova fase não vamos ser vegetarianos, só vamos ter uma base muito forte vegetariana, mas queremos também ter produção local e, só falando mais de um tema muito interessante, é que nós, quando estamos à procura de carne local, ela não existe. Não é? Eu estou agora, neste momento, estou a estudar com a Terra Mãe, com a Quinta da Silveira, etc. Onde é que eu posso ir comprar essa história? Verdade do Freixo. O assunto é tão complexo que nós, como projeto, no meu caso, regenerativo, vamos lhe chamar, e querendo, com o máximo de proximidade possível, servir o nosso cliente, a parte cultural, a parte de história, mas principalmente a comida, como esta mesa, não é? Estamos aqui a comer, a saborear estes sabores. Portanto, eu não sei se respondi à sua pergunta. Sim, só que eu queria agora acrescentar uma para todos, inclusive para o Zé Paulo também, pela questão da agricultura. A pequena escala é uma solução ou um limite? Ou seja... Eu tenho muito a dizer acerca disso. Então, eu acho que o Zé Paulo também, é possível escalar modelos sustentáveis, ou seja, replicá-los? Ou eles implicam que tenha que ser realmente uma pequena escala, uma escala local? No meu caso, na minha quinta, não é? Nos 42 hectares, portanto, eu não sou agricultora, não é? Como eu acho que já disse, eu sou agente comunitária, que desenvolvo, pelos nossos ideais, meus e do meu marido, desenvolvemos este projeto. A parte agrícola acho que é fundamental, porque quando compramos a quinta, aquilo é uma quinta antiga, é super importante regenerá-la, não é? Pela parte histórica, etc. Desculpa. Então, a parte, portanto, nós temos uma pequena escala que vendemos só para 2 mercados, somos certificados, biológicos, blá blá blá. E o que estamos a estudar neste momento, que eu acho que é extremamente importante, é compreender que se no nosso nível conseguimos ser economicamente viáveis. E queremos criar um modelo, neste momento estamos ainda a estudá-lo, que até possa ser educativo. Podemos, porque no nosso caso, na Quinta, nós temos estagiários, temos a parte educativa bastante organizada. Mas existem muitos ideais e depois existem poucos casos, estudos de caso, práticos, sim, que possam dizer que a agricultura que era sustentável, como os meus avós o fizeram, que eu venho da Beira Baixa e tenho muito orgulho nisso, como os meus avós vivenciaram, que depois deixou de ser sustentável. Portanto, como é que nós agora conseguimos voltar a isso? O que eu tenho observado e o meu marido é que quando a gente junta um bocadinho de turismo com a parte agrícola, ajuda. É a minha observação. Mas confesso que ainda está em algum estudo. E penso que outros terão... Exato, eu queria ouvir outras opiniões. E eu queria só dizer uma coisa, Anitta, tu também estás envolvida agora num projeto muito interessante, tem a ver com esta parte aqui colaborativa da Mata Viva, certo? Sim. Estão a colaborar, porque a Mata Viva foi uma área em Barão de São João que ardeu, e o que é que os cidadãos fizeram? Os cidadãos reuniram-se, comunicaram com o ICNF e estão agora a reflorestar aquela área. E a Anitta está com o Mud Valley Institute, não sou eu, sim, é a Fundação. é a Fundação que também está lá convosco, a estudar os solos, ou seja, isto também tem acho que é dos primeiros trabalhos que partiu de cidadãos e já está com entidades públicas, como o ICNF, e estão a tentar regenerar e reflorestar aquela área, certo? Sim, é um movimento de cidadãos bastante grande. Eu acho que aí é que está a força. Nós, como Fundação, pronto, já entramos, não é? Esta fundação é uma fundação muito pequenina. Na verdade, foi eu e o meu marido que a fundámos. E a ideia fulcral é a regeneração dos ecossistemas da região do Barlavento. Pronto, e depois, quando soubemos o projeto da Marta, envolvemos humildemente, mas existe um movimento de cidadãos muito forte.
porque na verdade a mata do Barão de São João era quase tudo acácias, foram plantadas um perímetro florestal mesmo para lenha, etc. E quando houve agora o incêndio, houve uma grande devastação, precisamente porque são acácias australianas e ardem com muita facilidade. E agora o plano, acho que é voltar à floresta autóctone. Isto para falar um pouco da parte da regeneração e, ou seja, se calhar também é pequena escala, mas é plantar a floresta autóctone que dará produtos como se calhar aqui a Quinta será. Pois, tenho uma história completa por isso. É complicado, é complicado. Pronto, para mim não é complicado. Por exemplo, no caso do sobreiro, que é uma árvore pronto, que é nacional e está protegida e não sei o quê. Pronto. Eu pedi da primeira vez para abater 2.600 árvores lá na Lameira. O incêndio ficou todo... Aquilo foi um problema, deram uma autorização em 2 vezes. E o engenheiro foi lá, o engenheiro Rodrigues, que era uma pessoa que eu conhecia, que é amiga e não sei o quê, e dizia-me assim, Zé Paulo, mas aquela sobreira, você acha que ela não vive ainda? Um ano depois só tinha um raminho lá em cima. E eu dizia, engenheiro, está morta e se a gente a cortar agora, ela é capaz de arrebentar de baixo e a menos nada cresce. Ele diz, mas não vês, tem aquele rabinho, ela tem aquela folhinha, ela é verde, isso é um problema, não sei o quê. Pronto, lá ultrapassamos isso. O que é que se viu? Que aconteceu? As sobreiras que foram cortadas, algumas rebentaram, aquelas mais velhas já não arrebentam, portanto não tem hipótese, mas aquelas mais novas rebentaram e eu, se calhar este ano, 8 anos depois, vou já tirar cortiça, amassar esses sobreiros que foram cortos. Isto amassar? Amassar, tirar, desboiar a cortiça virgem. E o que é que acontece? Se não tenho feito isso, a árvore levava ali, pronto, e noutras levava ali algum tempo até se conseguir perder e tirava energia para arrebentar por baixo. Está a ver? Agora, pronto, naturalmente que depois teve que ser seguido, tem que explodir, tem que tratar delas, isso. Mas há uma falta de... A gente, é protegido, não se pode mexer na coisa, mas se a gente, não é questão de tirar, é questão só de tratar, de as coisas... Há muito cuidado para proteger a tal biodiversidade e se calhar exatamente. Você sabia bem eu sabia aquilo que estava a fazer. Eles é que não, porque a lei diz que não pode ser. E depois lá vêm os ambientalistas. Não, e depois vêm as pessoas, com certeza, eu estimo muito o ambiente, acho eu, da minha maneira de coisa, mas é complicado. A gente, por exemplo, eu ando sempre a apanhar lá, principalmente junto à estrada, garrafas de plástico, de vidro, coisa, toda a gente joga. Os ciclistas, que deviam ser as pessoas do ambiente, pegam nas garrafas e jogam. Tem que... não há consciência das pessoas. O pior é consciencializar as pessoas a fazer as coisas corretamente. Então, agora tem... Em conclusão, gostaria de ouvir todos sobre o que vocês veem para o futuro. Vocês acreditam que, de fato, a governança colaborativa poderá ser um caminho? Esta é para o Ministro. É possível? Está muito caladinho. É possível? Vai, Ministro. Eu? Já existem indícios, digamos, na nossa sociedade civil que Portugal está a mudar ou ainda está tudo muito lento? Bom, antes de mais, deixa-me só dizer aqui uma coisa, ainda sobre a questão da regeneração. O termo regenerativo entrou de moda, mesmo no turismo. E, infelizmente, por exemplo, o Zé Paulo não faz sentido. Quem gera bem as coisas, a regeneração não faz sentido, porque a propriedade dele é bem gerida. Portanto, uma propriedade, o sítio que é bem gerido, falar em regeneração é uma coisa que não faz sentido. As coisas estão a funcionar naturalmente. A regeneração surge porquê? Surge porque, de facto, houve um caminho que foi feito e que não foi refeito.
Para quem estuda a parte do turismo sabe que o turismo foi adquirindo vários nomes. Aí há uns anos era ecoturismo, depois falou-se de turismo sustentável, turismo responsável, agora fala-se de turismo regenerativo, qualquer dia vai-se chamar outro nome qualquer. Isto mostra o quê? Mostra que, de facto, o caminho não foi um caminho bem feito, porque se não tivéssemos chegado a este ponto, é que é preciso agora regenerar, é que isto é matemático, quer dizer, isto não é nenhuma questão de opinião, quer dizer, só estamos a falar de regeneração porque o caminho que foi feito não foi bom. Portanto, se fosse bom, não era preciso estar a regenerar, não é? Certo? Não é? Acho que é lógico, né? Portanto, significa que as coisas não foram bem feitas. Foi porque degradámos os solos, porque fizemos mais plantações, porque destruímos linhas de água, porque consumimos demasiado, porque houve demasiado. Enfim, há aqui muitas causas, não é? Mas só se fala nisto porque de facto o caminho não foi bem feito. Porque se tivesse sido bem feito, não estávamos a falar de regeneração, estávamos a falar em sustentabilidade no sentido em que é preciso manter, etc. Pronto. Isto é um pequeno aspecto. Pronto. Em todos os aspectos. Relativamente à governação, pois é isso aí, falar de governação colaborativa é um termo até um bocado. Muita gente não percebe o que é que isso significa, não é? Eu faço parte de uma associação que se chama Rota Vicentina, que é também da Costa Vicentina, que neste momento está a implementar precisamente um modelo colaborativo. É algo que não é muito fácil, quer dizer, mas há um aspecto, que aqui o Ricardo falou e eu acho que tiro-lhe o chapéu por isso. Há um aspecto que é importante, que é ouvir, não é? Portanto, ou seja, é ouvir a opinião dos outros e ter, eu diria que não é preciso criar aqui um mecanismo muito especial, é preciso sobretudo ter vontade em juntar pessoas de várias áreas e ter a capacidade de ouvir e colocar-nos também na posição dos outros, que é uma coisa que faz falta muitas vezes. Nós temos que ser capazes de estar na nossa posição, mas também de estar na posição dos outros. Isso muitas vezes falta nomeadamente às vezes às instituições. E para este modelo funcionar é preciso ouvir, é preciso ter uma forma construtiva de conversar, de ouvir opiniões, mas de uma forma muito honesta, de uma forma muito humilde. Quer dizer, não é ir para umas reuniões já à partida sabendo que há ali determinado tipo de barreiras que podem pôr de parte qualquer modelo construtivo, não é? Portanto, parte desse princípio, e é preciso que as entidades tenham essa capacidade, e depois, a partir daí, quer dizer, a partir do momento em que haja vontade de ouvir, depois há muitos modelos. Por exemplo, enfim, puxando um bocado também, eu não sabia que o Ricardo também trabalha no turismo, mas, por exemplo, agora a parte do turismo, uma coisa que eu acho que fazia falta em Portugal, que faz lá fora é, toda a gente fala de turismo, mas se vocês pensarem bem na estrutura do turismo nós temos uma entidade nacional e depois temos uma entidade regional. E eu agora pergunto, ao nível municipal existem estruturas? Há municípios que nem sequer têm divisões de turismo. Em princípio, sim, todas as câmaras têm divisões de turismo. Não, nem todas têm. Há câmaras que têm o turismo metido dentro de outras divisões. Mas o que eu estou a falar é que, por exemplo, lá fora há países em que têm estruturas chamadas estruturas locais de turismo, ou seja, em que existe uma espécie de uma figura em que as pessoas participam e que toda a gente tem uma opinião a dar sobre turismo. Eu pergunto, enquanto moderador, seja onde for, onde é que a minha opinião é ouvida do ponto de vista do que é que eu acho sobre turismo. Eu falo de turismo porque, obviamente, que é uma atividade importantíssima, etc. Mas, quer dizer, a verdade é que há muitas outras coisas importantes para falar sem ser de turismo, não é? Mas, ou seja, é importante que haja, da parte das entidades, também capacidade de criar estes momentos para que as pessoas opinem, não é? E eu, pronto, por aqui acabo. Nós somos muito bons no turismo, temos feito um trabalho de facto importante, agora fomos reconhecidos como um sítio de caminhadas. O Paulo estava a falar de uma coisa que eu há pouco tempo até, já várias vezes falei nisto. Nós, para quem quer trabalhar em turismo, é só ir ao computador e clicar lá nos botões e pagar uma taxa e no dia seguinte eu estou a fazer caminhadas. Seja dentro de Monchique, seja dentro de um parque natural, que é um erro, quer dizer, uma pessoa tem que ter alguma capacidade, alguma formação, não é? Inclusive ao nível de assistência caso aconteça algum acidente. Mas hoje é muito fácil, não é? Portanto, desse ponto de vista, se nós queremos crescer em qualidade, temos que pensar como é que estas coisas se vão fazer, não é? Porque lá fora há coisas mais reguladas, não é? Portanto, aqui não existe, aqui basta só olhar ao computador e tal, paga lá 100 euros e tal, tira um seguro, pá, e o caminho, seja com 50, seja com 100, também é preciso conhecer as regras, porque muita gente não sabe, mas dentro de áreas protegidas há limites. Por exemplo, dentro dos parques naturais só se podem fazer com grupos de 15 pessoas. Sim. Agora eu pergunto, e alguém controla? Eu há pouco tempo fiz queixas ao ICN do Parque da Costa Vicentina de autocarros de 50 e 100 pessoas a descarregar pessoas ali a caminhar e ninguém controla nada. Portanto, também há aqui um problema que o Paulo já falou, é preciso também ver que há uma fiscalização. Eu faço turismo já há quase 20 anos e nunca...
e nunca tive um encontro com um fiscal, quer dizer, não é? Portanto, eu não estou a dizer que agora é preciso, porque é uma brigada, não é? Agora querem revitalizar a brigada de trânsito, não é? Não é preciso revitalizar a brigada, mas é preciso que haver aqui algum controle, porque muitos operadores que o Paulo estava a falar, só para acabar, portanto, esses operadores internacionais, eles estão ilegais, porque os operadores internacionais que vêm fazer caminhadas cá, eles têm que comunicar com o turismo de Portugal, eles têm que fazer um registro. Mas muita gente não sabe, portanto, enfim. Mas eu, só para acabar aqui esta parte, eu diria que a parte colaborativa parte de um princípio que toda a gente tem que se ouvir. Mas é preciso criar estruturas, eu acho que aí é que é o papel, e aqui, enfim, penso que o Ricardo já criou esse bocado de mecanismo, que é as entidades têm que criar aqui formas das pessoas poderem participar no sentido de dar a sua opinião. Mas eu acho que aí é um caminho duplo. As instituições têm que criar os organismos e a comunidade. Tem que ser capacitado para exercer a sua cidadania. Claro que sim, e deixar as redes sociais, porque agora criou-se esta questão que agora as redes sociais resolvem o problema. Quer dizer, vamos todos para as redes sociais. Epá, não. As redes sociais, se calhar, em alguns aspectos, só criaram ainda mais complicação e mais dissabores, não é? Portanto, acho que as pessoas têm que começar também, cada vez mais, a ter um... Enfim, eu pessoalmente também tenho minha culpa, quer dizer, eu participo muito pouco nas assembleias municipais, não é? Eu não sei como é que é aqui em Timão, mas quer dizer, se há órgãos específicos, as pessoas também têm que ter essa vontade e disponibilidade, mas é por aí. Eu acho que criar estas figuras, estas estruturas simples em que as pessoas participem, começa por aí. Não sei se será a solução final, mas acho que é por aí, conversando e ouvindo. Diga-se. Eu só queria dizer uma coisa sobre a regeneração natural. Por exemplo, lá a Lameira tem uma regeneração natural espetacular. Temos excesso de árvores. Para ter apoio no projeto que fiz de recuperação, tive que fazer plantações, arranjar a forma de fazer plantações para poder beneficiar do projeto, dessa parte do projeto. E depois ter um trabalho para justificar, mas se já tenho aqui árvores a mais, porque é que eu vou pôr mais? Né? E o ICNF, o Paulo sabe bem disso, não, pronto, são ali direitinhos, não conseguem ter uma opinião, dizer, tens razão. Tem uma visão mais abrangente. Estão ali formatados. Estão formatados naquilo, não saem daqui. Aproveitando, enquanto passo uma moto, vou passar aqui ao público. Nomeadamente ao Paulo, que fala bastante do Paulo. Está aqui Desculpem lá, estava aqui. Quase a ter um ataque de ansiedade. Eu queria falar. Aqui duas perguntas muito diretas. O Zé Paulo, não sei se conhecem, um dos projetos que ele tem é os serviços de ecossistemas. Né? Uma das coisas que se fala, e já foi aqui abordado, né? E eu que venho da área da produção, e também foi aqui abordada aqui a questão pela Anita, né? A questão da parte da sustentabilidade económica. Zé Paulo, como é que está a correr o serviço de ecossistemas? Tu estás com a Tubi Forest, né? Porque isto, não há dúvida que no mundo rural, deixa-me só, depois que no mundo rural tudo é feito à base ou da tonelada, ou do quilo, ou da arroba, né? É sempre essas as unidades que são... É facto que também tem que começar a ver outras questões, e falou ali a Anitta, a parte do turismo. Né? Vamos lá ver, eu que estou na parte do eucalipto, na parte da celulose, eu quando intervenho em linhas de água, é porque a parte da produção dá-me dinheiro para intervir nas linhas de água. Aqui será a parte do turismo. Pronto. O Zé Paulo também tem um bocadinho de parte do turismo e outras coisas. Há outra coisa que são objetivos não quantificáveis, o grande problema é conseguir ter essas métricas, quantificar essas métricas, né? Quanto é que vale uma paisagem, quanto é que vale a qualidade da água, quanto é que vale isso tudo, né? Pronto. Era isso que se já estás a ter alguma coisa com os serviços ecossistemas. Com parte do João, do Ministro, eu em 2012 fiz a Via Algarviana, que acho que é das coisas mais fabulosas que aconteceu neste Algarve, que, como o João diz, ninguém, e como eu disse no programa anterior, poucas pessoas conhecem o Algarve. O Algarve tem 37% de áreas protegidas, tem 3 áreas
Tem muitos ecossistemas diferentes, como o João estava a dizer. Como é que está a Via Algarviana de 2012 que eu fiz e a Algarviana de 2026? Pronto, portanto, o levantamento está feito, falta é arranjar os sponsors para apoiar o sistema. Portanto, a gente fez, se calhar está a fazer um ano que se fez o levantamento tanto dos medronheiros, porque é que se fez dos medronheiros, que aparentemente o medronheiro é considerado arbusto. Não, para o carbono não tinha grande importância, só que os medronheiros da Lameira têm lá medronheiros, cepas de medronheiro com 20 pés, 20 ramos e, portanto, aquilo tudo junto dá uma árvore já com 8 anos, uma árvore bastante grande. E as sobreiras. Portanto, foi um caminho que eu penso que mais tarde ou mais cedo terá alguns frutos. Neste precisamente, estás a receber alguma coisa? Não estou a receber ainda, não tenho respostas. Tenho a facilidade, em algumas coisas, portanto, é concorrer por a propriedade estar certificada. Portanto, isto é uma mais-valia e por ter esse objetivo do carbono também é mete. Agora concorri a um projeto que precisamente vou ser beneficiado com isso, precisamente por causa disso. Portanto, acho que é uma mais-valia. Bem, deixem-me só aqui dizer uma pequena nota, enfim, uma pequena nota prévia. O Paulo sabe bem, enfim, todo o meu trabalho nos últimos 20 anos tem muito a ver com o interior. Portanto, é a área de eleição que eu mais trabalho e gosto, é a área do interior. E, de facto, o Paulo dizia muito bem, o Algarve, na verdade, o litoral é uma faixa de 2 km. O resto é campo, é serra. Barrocal e serra. Quando se fala que o Algarve é só a parte costeira, enfim, que é a promoção que tem sido feita nos últimos 50 anos, felizmente as coisas estão a mudar, também é preciso reconhecer. E, portanto, o interior, de facto, enfim, já se estudou imenso, já se fez um monte de trabalhos, mas eu, pessoalmente, acho que esta questão dos serviços ecossistemas pode ser aqui uma pedra de toque na questão do interior, sobretudo da paisagem. Acho que eu pessoalmente sempre acreditei que pode ser, é preciso que funcione. E, portanto, eu não sabia que estava metido neste projeto, mas eu estou interessado em perceber como é que isto pode funcionar, porque, na verdade... Mas eu acho que ninguém percebe como é que funciona. Não, quer dizer, porque não está ainda desenvolvido ao ponto em que seja muito pragmatizado, digamos, não é? Porque toda a gente percebe... Mas é só em Portugal ou há países onde Não, isto funciona? é um tema que se fala a nível geral, não é? Quer dizer, como é que isto depois se concretiza? O turismo é uma forma muito prática, mas depois como é que ela se traduz em impacto direto ao nível do produtor que gera o território? Pronto, lá está, é preciso criar aqui formas, se não é? calhar, tanto o Zé Paulo como a Anitta podiam estar a receber dinheiro por terem os ecossistemas como têm. Portanto, tudo isto está aí muita discussão, quer dizer, é preciso criar formas, é preciso lá estar a fazer o levantamento, não é? Mas eu acredito neste modelo, porque, na verdade, aquilo que o Paulo faz, ou a Anitta faz, ultrapassa simplesmente só as toneladas de cortiça que produz por ano, não é? Produz um serviço que é muito importante, por exemplo, para os caminhantes que vão lá passar. Posso dizer uma coisa? Pronto, eu tenho esperança nisso e, por exemplo, o meu João, que é engenheiro florestal, e está a trabalhar numa empresa espanhola, portanto, capital é quase todos espanhol, que trabalha mais para a Fundação Repsol. E o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer contratos aquilo é um contrato com o dono do proprietário, onde fazem uma plantação, essencialmente, na zona centro de Pinheiro, pode ser outra coisa, e fazem a plantação, tudo bem, durante 5 anos tratam, 5 anos ou pode ser mais, da plantação, e só ficam com os créditos de carbono. O proprietário fica com a madeira, portanto, eu penso, se eles estão a fazer isso, é que têm na perspectiva que os créditos de carbono terão futuro. Bem, isso é discutível, porque atenção, porque neste momento, eu posso-vos dizer que neste momento, isto é uma pequena nota, em setembro deste ano vai ser aprovada uma diretiva europeia que tem a ver com o greenwashing, que se chama Green Claims.
E uma das coisas que se está a falar, e os países, os Estados-membros vão ter que adotar esta diretiva para cada Estado-membro, por exemplo, a Dinamarca já adotou, porque eu há pouco tempo estive lá, e vão ser postas regras muito específicas sobre como é que estas coisas se fazem. E, por exemplo, ao nível do carbono, não vai ser permitido a partir de setembro, pelo menos para quem adotar as regras, dizer que fez X plantações por carbono. Estas coisas vão começar a ser controladas, porque se eu estou a fazer o impacto no Algarve, eu não posso agora ir plantar bananeiras na Guiné e compensar na Guiné. Portanto, estas coisas são também muito fáceis de ser contornadas. O IKEA tem, toda a gente sabe, mas está a destruir ecossistemas na Nova Zelândia. Enfim, portanto, é preciso ter um bocado de cuidado, não é? Pronto, mas isto lá está, os ambientalistas depois às vezes entram nestas questões, mas pronto, eu só respondi aqui ao Paulo e vamos já calar, não é? A Via Algarviana, que é um projeto à margem, começado em 2000, que depois, ao fim de muitas lutas burocráticas, começou em 2004 e eu estive à frente do projeto até 2010. É um projeto que eu acho que é uma vitória, no sentido em que está a funcionar bem, está a atrair muita gente. Eu sou operador turístico, portanto eu vendo a Via Algarviana, também vendo a Rota Vicentina. E, portanto, a minha parte, nós estamos a trabalhar bastante bem, mas eu sei que há muito mais gente a trabalhar na Via Algarviana. Portanto, há pequenos negócios neste momento na Via Algarviana que vivem à custa, pequenos negócios ao longo da Via Algarviana, nas pequenas aldeias, que vivem basicamente à custa dos caminhos que lá passam. Portanto, eu acho que desse ponto de vista é um sucesso. Abriu portas a um Algarve diferente e por isso mesmo também esta questão do reconhecimento do Algarve enquanto, não sei se viram notícia, mas esta semana saiu uma notícia do turismo do Algarve, em que o Algarve foi reconhecido a nível europeu como o terceiro destino turístico mais popular para caminhadas. Isto veio de uma revista alemã, que é uma revista especializada em caminhadas, e os milhares de votantes selecionaram 3 regiões, as Dolomites, nos Alpes italianos, a Bretanha, e o terceiro país, a terceira região, foi o Algarve. E, portanto, eu não tenho dúvidas que a Via Algarviana teve um contributo, também a Rota Vicentina, e, portanto, eu acho que abriu perspectivas e está a funcionar, quer dizer, claro que há sempre coisas a fazer e eu acho que a Almar já está a trabalhar nesse sentido, mas mostrou que realmente há um Algarve diferente a explorar e há muito a conhecer e, sobretudo, para quem procura este território, claramente sai daqui impressionado e isso é um feedback que eu tenho das pessoas, porque se pensarmos pessoas que vêm das cidades superlotadas e que vêm para aqui e veem um Algarve ainda genuíno e autêntico, eu acho que, de facto, isto Bem, nós só temos mais 5 minutos. Mais uma pergunta do nosso público. Boa tarde. Eu venho de uma indústria que é mais segura e é mais regulada e, portanto, partilho a minha experiência do que follow-ups, controlo, responsabilização individual, nominal, que eu gostaria muito de ver implementada. Felizmente na medicina já fazem muitos checklists com base na indústria e acho que é, para mim, da minha experiência, estou aqui quase há 5 anos, não há uma ata, não há um follow-up, não há um nome da pessoa que vai fazer. E se não faz, o que é que lhe acontece? Obrigada. Mas em relação a quê? Desculpa. A todos? Ok. Um follow-up e uma ata em relação ao quê? Qual é a estrutura que usam aqui? Eu venho da indústria mais segura e mais regulada. Qual é? Desculpa. A aviação. Ok. Então, a pergunta é... Como é que planificam? Porque é mais a questão, eu percebo a empatia e percebo o ouvir e percebo que não. Eu estou num processo que envolve um município, com todas as áreas envolvidas em relação a este processo e não há responsabilização. A minha experiência é que não há. Portanto, tem que haver alguma coisa que tem que ser feita. Se a medicina já foi buscar os nossos checklists, porque não vão? É a minha pergunta, talvez. Pois, se vamos falar do território da ativação, da ativação patrimonial, essa é a grande questão, que era a conclusão final. É porque mesmo quando os movimentos cívicos e a academia conseguem encontrar esses territórios que têm valor como patrimônio, falta dar o passo seguinte, e temos como por exemplo, temos o João d'Arense e as Alagoas Brancas. Já está comprovado que é um ecossistema espetacular, que é uma zona cárcica, então do ponto de vista geológico também é perigoso para a construção.
Isso está tudo identificado, há estudos feitos, mas os planos de ordenamento não foram alterados. Não, eu não consegui explicar. Então, mas basicamente... É assim, falta gestão. A gestão é assertiva, não é simpática, não é empática, não é... falta gestores. Isto é a minha experiência, não estou a dizer... Mas está falando da gestão, tipo, falta uma gestão muito profissionalizada. É a minha experiência, desde que estou aqui. Um exemplo que eu vejo é o Algarvenses. Eu acompanhei o Algarvenses, aquele projeto foi o mais profissional que eu vi aqui no Algarve. Mas o Geoparque Algarvienses foi baseado em fósseis, foi gerido por técnicos, por professores da universidade. Mas o que se passa aqui é que nós estamos a tentar o quê? Nós estamos a tentar, estes patrimónios que estamos a tentar identificar, estamos a fazer um trabalho colaborativo, porque mesmo o Geoparque partiu dos técnicos, mas está a ser ainda averiguado por instituições... Mas é isto que eu acolho sempre, que é quando eu falo em profissionalização, em gestão profissional, vem sempre que já estão a fazer. Claro que já estão, mas estou a falar num outro patamar. Mas mesmo o Geoparque... Não vamos continuar com este diálogo por uma razão simples. Temos 3 minutos. Ok. Peço imensa desculpa, mas Já falamos depois. eu gostava de ouvir o Ricardo a falar sobre a Ria de Alvor, a gestão da Ria de Alvor, o que é possível fazer para tirar aqueles 100 garimpeiros que amanhã de manhã vão lá estar na maré vazia. Mas melhor, João, quando é que vai ser classificada? Porque merece ser classificada. Não, por mim já está classificada. Não. Merece ser classificada no Registro Nacional das Áreas Protegidas, na RENAP. Ainda não está. Já está os E agora, Ricardo? Não estou. Legitimar a ativação patrimonial. Legitimar a ativação patrimonial. Uma mensagem muito curta, até porque vou estar safo porque o tempo é curto, portanto estou aqui já mais ou menos a arranjar uma defesa. A primeira mensagem, acho que é do conhecimento de todos, portanto há um plano intermunicipal, portanto entre Portimão e Lagos, precisamente para trabalhar no sentido de garantir a preservação da ria de uma forma sustentável e também perceber quais são os benefícios que, respeitando essa sustentabilidade, se poderá tirar para ambos os municípios. Do ponto de vista da Mexilheira Grande, agora uma coisa muito simples e que se tem notado na própria Quinta da Rocha ao longo do tempo é que, não sei se quem visita a Quinta da Rocha repara, não há depósitos para resíduos de plásticos, não há informação para que haja algum cuidado dos próprios mariscadores, com o cuidado no depósito de plásticos e desse tipo de resíduos, exatamente. A Junta de Freguesia fez portanto, identificando essa situação, entrou em colaboração com a EMAR, portanto, sensibilizando para essa situação e, muito brevemente, irá haver uma campanha de sensibilização para proteção e controle do depósito de plásticos na própria ria. Obviamente que tivemos que preparar todo aquele caminho, porque obviamente o piso é terra batida. Eu estou a ver que quando chove todos sabem que tem ali um conjunto de problemáticas, mas obviamente que a condição da EMAR para avançarmos com esta estratégia, para que depois haja portanto, um trabalho de recolha regular desses mesmos resíduos, era que o caminho tivesse devidamente plano, portanto, e esse trabalho vai ser feito. Portanto, há aqui um papel que parece uma coisa simples, mas acredito que vai ter um impacto muito forte, porque todos nós temos pouca noção do conjunto de plásticos que são deixados por pequenos indivíduos que depois... Mas a classificação vai ser classificada? Eu não tenho, nem tenho... Fazia parte, eu lembro-me que fazia parte do Executivo de Portimão. Faz parte, portanto, há um plano para isso, portanto, há um plano para isso. Eu é que neste momento não tenho, e corri o risco de estar a dizer alguma... Portanto, é interministerial. Exatamente, portanto aí neste momento não há realmente, esse é o caminho, portanto a mensagem é essa, mas está numa fase de arranque, portanto o objetivo é muito positivo, portanto eu estive presente quando o protocolo foi celebrado. A mensagem acho que é para quem gosta da preservação da natureza, mas também para quem quer não só preservar, mas aproveitar o que essa preservação pode trazer ao nível da sustentabilidade.
Eu acho que a visão é positiva. Agora, o que vai acontecer, pois esperemos todos que siga essa linha. Ok. Carranca, queres ler tu? Portanto, estamos... alguém quer fazer um comentário final? Só agradecer a presença de todos e a moderação e a parceria com a Rádio Portimão. Ora, a parceria com a Rádio Portimão vai manter-se, pelo menos até ao verão. Ou seja, no verão não vai haver, porque vai ser difícil nós conseguirmos resistir à praia. Resistir à praia. E, entretanto, aqui o sistema foi-se abaixo do meu tablet e eu tinha aqui... O teu texto. Nós queremos o teu texto. Mas podem falar que eu abro já. Eu vou dizer uma pequena história. Força, Anitta. Não sei quanto tempo temos. Força. Eu estive na CNF a semana passada e estava lá um editorial que dizia que eu não posso andar de caiaque agora, neste momento. A minha propriedade vai até à Ria de Alvor, sou também meio ecologista, etc. E eu tenho o hábito, no meu caiaque, ir a tomar um pequeno almoço a Alvor com o meu marido. Portanto, agora se uma lei que eu não posso. E geralmente há um ditado português que agora não me lembro do nome, do pecado não sei o quê. E é interessante porque eu agora não posso ir. Portanto, há aqui uma... Mas não podes porquê? Porque a lei saiu, que eu não posso ir de caiaque, sem autorização, saiu em janeiro, acho eu estava na CNF, eu li o editorial, estava lá escritinho, em letras grandes, e isto é tudo muito interessante, não é? Pois. É 880. Pronto, e é então... difícil de gerir toda esta complexidade. Diz-se que o território é apenas uma delimitação geográfica, um punhado de coordenadas no mapa ou a extensão de terra que a vista alcança. Mas quem assim pensa não vê mais do que apenas a casca. O território não é o palco onde a vida acontece. Ele é a própria substância da vida, tecida em camadas de tempo, suor, gritos e silêncios. Quando falamos de património, a mente resvala habitualmente para as catedrais góticas, os palácios barrocos ou as muralhas que o tempo teima em não derrubar. É o património de pedra e cal, monumental e visível. Contudo, o território guarda segredos mais discretos. Existe um património que não se mede em metros quadrados, mas em batidas de coração. O modo como o vento contorna as árvores, o sotaque que se molda à umidade da ria ou a receita do pão que só sabe àquela terra porque é feita com aquela água e amassada por aquelas mãos. Como um pergaminho antigo que foi raspado e escrito por cima várias vezes, a paisagem conserva os vestígios das escritas anteriores, das vidas que por ali passaram. São os caminhos percorridos, as pontes que ainda suportam o passo das pessoas, as fábricas desativadas que narram o auge que era industrial. É a prova física de que estivemos aqui. Mas também é a alma. São as lendas que dão nome às rochas, os cantares da polifonia que ecoam no adro da igreja, o saber fazer de quem trabalha campo ou mar. Não habitamos apenas uma casa, habitamos uma memória coletiva. O património de um território é o que nos impede de sermos cidadãos de ninhures. Num mundo cada vez mais globalizado, onde as cidades correm o risco de se tornarem cópias umas das outras, o património é o que nos devolve a singularidade. Um povo que não conhece o seu território é um povo que vive em casa estranha. Proteger o património não é, portanto, um ato de nostalgia ou um desejo de parar o relógio. É, pelo contrário, um ato de soberania e de futuro. Quando preservamos um centro histórico, uma reserva natural ou uma tradição oral, não estamos a guardar cinzas, estamos a alimentar o fogo. O território é vivo e, como tal, transforma-se. O desafio contemporâneo reside em equilibrar o progresso com a herança. Como crescer sem apagar os rastros.
Como ser moderno sem ser anónimo? A resposta talvez resida no olhar. Olhar para o território não como um recurso a explorar, mas como um herdeiro a cuidar. Porque, no fim de contas, o património não nos pertence. Nós é que pertencemos a ele. Somos apenas os guardiões temporários de um tesouro que começou muito antes de nós e que, se formos generosos, continuará a contar a nossa história muito depois de termos partido. Pisar o chão é, no fundo, ler um livro aberto. Resta saber se temos a paciência de aprender o seu alfabeto. Os nossos agradecimentos ao Balance por nos ter recebido. Muito obrigado aos convidados que nos deram o seu ponto de vista. Muito obrigado aos ouvintes que nos ofereceram a atenção.